Hola guapos, hola guapas, bienvenidos, bienvenidas ao Espanhol com a Lu. Aqui abordaremos assuntos que vão ajudar você rumo à sua caminhada a se tornar um hispanohablante. E eu sou Luciana Costa, professora de espanhol. Gente, hoje eu vim falar de um verbo que eu acho super importante. Eu vim falar do verbo pegar. O verbo pegar no português que a gente usa em vários sentidos, como por exemplo, pegar um ônibus para ir para o trabalho, pegar uma doença, né, pegar uma gripe, pegar no sentido de ficar com alguém. Então, hoje eu trouxe para vocês quais são os verbos que a gente utilizaria no espanhol com essa ideia do pegar do português. Então, hoje nós vamos falar sobre o verbo pegar, combinado? E esse verbo é muito importante, por quê? Porque dentro, por exemplo, de um ambiente de trabalho, a gente não pode se equivocar, a gente não pode usar o verbo pegar se a gente não souber o sentido dele, porque a gente pode ser, inclusive, mal educado ou cometer alguma gafe e utilizar de uma forma errônea e a pessoa entender alguma coisa diferente, de forma diferente, e a gente passar por mal educado. Então, por isso que hoje nós vamos falar sobre esse verbo, para a gente poder ter segurança na nossa comunicação dentro das empresas, no mercado de trabalho. Combinado? Então, vamos lá? Então, como eu tinha falado com vocês, hoje o nosso assunto é o verbo pegar, em português e em espanhol. Nós vamos falar dos dois. O verbo pegar em português e o verbo pegar em espanhol. Qual o significado deste verbo no português? Então, vou começar com o espanhol. O verbo pegar no espanhol. Pegar, pegar. Repite. Pegar, pegar. Esse verbo pegar em espanhol, qual seria o sentido dele no português? Como que a gente utilizaria esse verbo no português? Então, olha só. O primeiro sentido é o sentido de colar. O colar mesmo, de pegar uma cola e colar. Tanto que isso que está aí, ó, se chama pegamento, pegamento. O que a gente chama de cola é chamado de pegamento, ¿vale? Por exemplo, pega esta imagen en tu presentación. Então, cole essa imagem na sua apresentação. Na apresentação de PowerPoint, por exemplo, você vai fazer uma reunião, você vai montar uma apresentação de PowerPoint para uma reunião dentro da sua empresa. Então, alguém pode falar com você, pega esta imagem em tu apresentação. Ou seja, cole essa imagem aí na sua apresentação. Tanto que sempre que a gente fala com relação ao vocabulário, por exemplo, de computador, vocabulário informático, a gente fala no português copiar e colar. No espanhol seria copiar e pegar. Copiar e pegar, que seria o colar mesmo. Bom, e o segundo sentido seria no português bater. Bater mesmo, bater de chegar e pá em alguém. Por exemplo, mi hijo le pegó al compañero, quer dizer que meu filho bateu no companheiro dele, bateu no coleguinha, por exemplo. Então, esse verbo é um verbo que a gente tem que ter maior cuidado, porque dentro de um ambiente de trabalho, se a gente não está te falando com relação a colar, se a gente não está falando, por exemplo, com relação ao vocabulário informático, a gente tem que ter cuidado, porque pegar, em espanhol, é bater. Por exemplo, muitos alunos meus falam assim, eu vou pegar um autobus. Eu pergunto, por que você vai bater no ônibus? O que o ônibus fez contra você? Então, eu não posso falar pegar um autobus, porque senão eu estou falando que eu vou bater no ônibus. E não tem sentido algum isso em espanhol. Então, pegar em português significa bater. Então, agora vamos entender no português. O verbo pegar no português, que a gente usa, como eu dei no começo do vídeo, vários exemplos, no português a gente usa esse verbo de várias formas, com vários sentidos, em diversas situações. Então, quais verbos a gente utilizaria, quais verbos a gente poderia utilizar em espanhol para substituir o verbo pegar em português? É claro, gente, que eu estou dando aqui uma sugestão, é óbvio e evidente que eu não trouxe aqui todas as possibilidades, eu trouxe algumas possibilidades de como que a gente poderia, ou como a gente pode substituir o verbo pegar do português por outro verbo em espanhol para a gente ter o mesmo sentido que a gente quer do português. Combinado? Então vamos ver o primeiro. O primeiro seria no português pegar fogo. Falo, nossa, aquele lugar ali está pegando fogo. Como que a gente diria isso em espanhol? Em espanhol a gente vai usar o verbo incendiar-se. Incendiar-se. Então, pegar fogo é incendiar-se. Aquilo ali pegou fogo. Sofreu um incêndio ou se incendiou. Então, sempre que a gente quiser falar que algum lugar pegou fogo
ou se incendiou mesmo, no português a gente também poderia utilizar. Em espanhol, vamos usar o verbo incendiar-se, como, por exemplo, la empresa se incendió, los bomberos fueron llamados. Então, a empresa pegou fogo. Ela pegou fogo e os bombeiros foram chamados. A estrutura, o termo pegar fogo no português, em espanhol, vamos usar o verbo incendiar-se. Incendiar-se, ok? Vamos para o segundo uso. Pegar leve. Quando você fala assim, nossa, pega leve. Você está enchendo o saco, você está enchendo a paciência, você está sendo muito duro, coisa do tipo. Como que a gente poderia falar isso em espanhol? Trouxe aqui duas possibilidades, como ir despacio ou ir com calma. Ir despacio ou ir com calma. Por exemplo, não, você não precisa ser tão duro assim com fulano. Ele tentou fazer uma boa apresentação na reunião, enfim. Então, a gente pode usar as expressões ir despacio ou ir com calma. Ve com calma. A vezes, Lucas não lo sabia. Por exemplo, durante uma apresentação, uma reunião da empresa, ele fala alguma coisa, alguma informação errônea. O chefe fica nervoso com o Lucas. A gente pode falar, não, ve com calma, a vezes não lo sabia. Ve despacio, a vezes não lo sabia. Então, tipo assim, não precisa ser tão duro com o Lucas, porque às vezes ele não tinha essa informação anteriormente. Vamos para o terceiro uso? Vamos para o uso agora de não pegar no sentido da internet. Quando eu falo, por exemplo, aqui a internet não pega, aqui o Wi-Fi não funciona, aqui não pega o Wi-Fi, aqui eu estou longe e não está pegando o Wi-Fi. Como que a gente fala esse não pegar o Wi-Fi, não pegar a internet em espanhol? A gente vai usar o verbo no conectar-se. Ah, el teléfono no conecta. Ah, el Wi-Fi aquí no conecta. Entonces aquí el Wi-Fi no conecta. Ou seja, aqui não está funcionando, não está pegando. Eu estou tentando usar a internet, estou tentando usar o Wi-Fi e não está funcionando. Não está pegando. Ser não conectar-se, não conecta. Vale? Vamos ver a quarta possibilidade. Quando a gente fala no português, por exemplo, pegar uma doença. Ah, eu peguei coronavírus, eu peguei uma pneumonia, ah, eu peguei, sei lá, sarampo, qualquer coisa nesse sentido. Então, pegar uma doença, qualquer doença, em espanhol, nós vamos usar o verbo contagiar-se. Como eu falei para vocês, eu falei que eu ia trazer alguns exemplos, que eu não ia trazer todos, mesmo porque, senão essa aula aqui iria durar, sei lá, 2 horas ou mais. Então, trouxe algumas possibilidades. Eu posso usar o verbo contagiar-se, mas eu posso usar também contaminar-se. Eu trouxe hoje contagiar-se. Entonces, mi hermana se contagió con coronavirus. Ou seja, ela pegou coronavírus. Então, ela se contagiou, ela pegou o coronavírus. Então, ela está doente. Vamos para o quinto uso, mais um uso, então, de como a gente poderia usar o verbo pegar em espanhol. O pegar no sentido de buscar uma pessoa. Eu falo assim, eu te pego mais tarde. Eu te pego lá na estação. Então, esse pegar no sentido de você ir por alguém, você ir buscar alguém. Ah, eu vou pegar fulano no trabalho, vou pegar meu filho na escola. Como é que a gente fala esse pegar de ir buscar? Em espanhol, buscar. Voy a buscar Laura en el trabajo más tarde. Voy a buscar mi madre en la estación de autobuses. Ah, voy a buscar Lucas en su casa. Então, você vai buscar. Voy a buscar a alguien. Então, a gente usa o verbo buscar para dar essa ideia de que você vai pegar alguém em algum lugar. Esse uso do português. Vamos para mais uso? Sexto uso. Pegar no sentido de pegar ladrão. Pega ladrão. Pega o ladrão. Ou seja, quando a gente fala assim, a polícia pegou o ladrão, ou fulano pegou fulano fazendo tal coisa, no sentido de pegar, da pessoa não ter como escapar. Nós vamos usar, então, em espanhol, capturar. Capturar. Entonces, la policía capturó a los ladrones del banco. La policía capturó a los ladrones del banco, ou seja, a polícia capturou, pegou os ladrões. A polícia pegou os ladrões. Ela capturou, sim? Vamos para mais um uso? Pegar a ideia. Tipo assim, nossa, peguei o que você está querendo dizer. Ah, entendi. No sentido de entender. Ah, saquei, né? Saquei o que você está dizendo. Pegar a ideia, entender, sacar. Como que a gente poderia falar isso em espanhol? Usando o verbo captar, captar, ou usando o verbo entender, entender.
Ahora que entendí lo que me estás diciendo. Ahora que captei lo que me estás diciendo. Tipo, peguei, saquei. Tô sabendo o que você está falando. Então, a gente vai usar aí o verbo captar ou entender para dar essa ideia de que eu entendi ou eu peguei o que você está querendo dizer. Oitavo uso, no sentido de pegar emocionalmente, no sentido de, por exemplo, eu vou para uma festa e aí eu pego um garoto na festa. É bastante coloquial. Esse pegar aqui é bastante coloquial. Eu peguei fulano, peguei ciclano, no sentido de ficar com a pessoa, de passar a noite com a pessoa, de passar um tempo com a pessoa. Nosso pegar do português de ficar mesmo. Em espanhol, eu posso usar quedar-se ou besar-se. Eu posso dizer, me quedé com José na fiesta de la empresa. Me besé com ele toda a noite. Ou seja, eu fiquei com ele, eu peguei ele, né? Peguei José na festa da empresa. Ou seja, eu fiquei com ele, passei a noite com ele, beijei ele a noite toda. Esse pegar aqui é bastante coloquial no português e também bastante coloquial no espanhol, tá? A gente vai usar em situações mais informais e situações mais livres, né? Mais coloquiais mesmo. Pegar agora, o famoso pegar com a mão, que eu acho que no final das contas é o mais comum que a gente usa no português, pegar isso com a mão, pegar, botar a mão em algo. Então, como que eu posso dizer esse pegar? Eu posso dizer correr, tomar, agarrar, buscar ou ir por. E aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, correr e tá entre parênteses Espanha. Por quê? Porque o verbo correr, por exemplo, em muitos países da América Latina, ele tem outro sentido. Ele tem um sentido mais sexual, no sentido de fazer sexo. Então, o ideal é não usar o verbo correr aqui na América Latina. O ideal é usar os outros exemplos que estão aí adiante, como tomar, agarrar e por aí vai. Então, correr, bastante como na Espanha, como, coge la sal para mí, por favor. Coge, por ejemplo, este teléfono. Eu vou coger isso, eu vou pegar isso aqui. No sentido de pegar ou de alcançar a coisa. Na Espanha, correr. Por exemplo, pegar um ônibus. Na Espanha seria correr um autobús ou tomar um autobús. Na América Latina se usaria mais tomar um autobús, agarrar um autobús, tomar um coletivo, não tomar um bus. Então, se usaria mais o tomar ou o agarrar. E aí é muito comum escutar os dois. E para bola, por exemplo, nós vamos usar agarrar la pelota. É bastante mais comum usar o verbo agarrar que o verbo correr. Eu posso dizer correr la pelota, mas é mais comum dizer agarrar la pelota. Tipo assim, pega a bola aí. Tipo, vou chutar, então você pega a bola aí. E aí, no espanhol, nós diríamos agarrar la pelota. Vou chutar, vou dar uma patada. Agarra la pelota. Eu vou dar um chute, então pega a bola aí. O outro uso, esse de buscar ou ir por, é muito interessante também. Que dá a ideia de que eu vou lá pegar para você, por exemplo. Nossa, eu faço isso direto com meu marido, coitado. Eu sempre fico com sede, e aí minha casa, como tem 2 andares, a água fica lá embaixo. E aí eu sempre falo assim, pega água para mim. Como é que eu diria isso em espanhol? Busca água para mim. Ou ve por água. Então eu posso usar o verbo buscar no sentido de que ele vai atrás da água, ele vai lá pegar a água e trazer para mim, ou eu posso usar o verbo ir por, ir com a preposição por, que é bastante mais comum. Quando eu falo, vou por água, vou por café, vou por el dinheiro, quer dizer que eu vou em busca de, ou eu vou buscar, eu vou pegar tal coisa para você ou para mim, enfim. Então eu vou por aquilo, eu vou buscar, ou eu vou em direção àquilo para pegar mesmo. Então, a gente pode usar o verbo ir com a preposição por. É bastante comum. Por exemplo, tenho sede, vou por água. Tipo, eu estou indo buscar água, vou pegar água. Então, pega água para mim, be por água. Então, vai lá e pega água para mim. Seria com o verbo ir, be por água. Vale? Bom, então esses foram aí 9 exemplos, 9 possibilidades com o verbo pegar. Então, eu trouxe para vocês 9 formas da gente utilizar o verbo pegar, 9 formas que a gente poderia usar, 9 verbos correspondentes
em espanhol que a gente pode utilizar para poder dar o sentido do verbo pegar em português, nas várias nuances, das várias maneiras que a gente usa aí. Algumas sugestões, algumas possibilidades. Combinado? Quem gostou, então? Quem gostou, curte aí, dá um me gusta para mim, compartilha aí com a família, com os amigos, marca uma pessoa que você acha que precisa aprender espanhol junto com você. E depois eu volto e trago mais vocabulário, trago mais informações, mais conteúdos aqui no Espanhol com a Lu. Besos e hasta luego.